E depois dos últimos acontecimentos, a informação que eu tenho é que ficou mais fácil para o Flamengo fechar a contratação de Danilo. E chegou a hora agora de trazer informação sobre a questão do Danilo, né? Volante do Botafogo. Como o Danilo do Botafogo. Eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo hoje e eu perguntei como é que tá a situação. E eu perguntei assim, vem cá, o fato do Luiz Henrique não estar jogando e o fato do Danilo também não ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, isso pode facilitar para o Flamengo fechar a contratação desses jogadores? E o que me foi passado é o seguinte, Copa do Mundo é uma vitrine. Jogador que se destaca na Copa do Mundo, não sei se vocês vão lembrar, em 2014, o Rames Rodrigues, ele se destacou na Copa do Mundo do Brasil, foi artilheiro da Copa, e ele sai e vai jogar no Real Madrid. Logo depois da Copa do Mundo, ele foi para o Real Madrid, foi contratado para o Real Madrid. Vários jogadores que se destacaram durante a Copa do Mundo saíram ali dos seus clubes, saíram da onde jogavam e foram para clubes de primeira prateleira na Europa. O que a pessoa me falou foi o seguinte, na questão do preço, talvez não mude muita coisa. Talvez o Zenit não vá fazer tanto jogo duro por Luiz Henrique, ou o Botafogo tem ali as opções também por Danilo. Mas o que me foi passado foi, na questão da concorrência, pelo fato deles não estarem jogando, pelo fato deles não estarem entrando em campo, diminui bastante o desejo da concorrência, diminui bastante a vontade de outros clubes, de outras equipes, principalmente da Europa, tentar contratar os jogadores. O que me foi passado foi basicamente isso. É óbvio que vai precisar se esperar, vai precisar realmente esperar a Copa do Mundo acabar, até para ter uma definição não só do Luiz Henrique e do Danilo, mas também do Thiago Almada, que ficou de dar uma resposta para o Flamengo. E chegou a hora agora de trazer informação sobre a questão do Danilo, né? Volante do Botafogo. O Botafogo está querendo 40 milhões de euros para negociar. O Danilo, a proposta que foi exposta do Flamengo de 32 milhões de euros. O Caio Ribeiro falou que a proposta do Flamengo foi maior que a do Palmeiras, que teria sido também feita, teria sido colocada na mesa, e depois saiu a notícia que o Palmeiras já tinha feito uma de 34 milhões de euros e que o Flamengo, e a gente trouxe a apuração que o Flamengo teria saído do negócio, teria desistido do negócio, não iria entrar nessa briga, nesse leilão com o Palmeiras, né? O Caio Ribeiro insiste que a proposta do Flamengo é maior que a do Palmeiras. Independente disso tudo, né, da gente saber o que realmente está acontecendo, a informação que chega, os perfis que falam de Botafogo, é que o Botafogo prefere vender ele para o exterior. Outra informação importante é que o Botafogo bate o pé que quer 40 milhões de euros, tá? Então, a questão é que, eu vou trazer aqui alguns detalhes importantes também, mas que a torcida do Botafogo não quer que o jogador seja vendido principalmente ao Flamengo. A rivalidade está falando mais alto. A gente pega assim, de 10 comentários dos torcedores do Botafogo, 8 falam primeiramente, já não vende até para o Palmeiras, mas não vende para o Flamengo, né? A maioria dos torcedores do Botafogo vende para o Flamengo, vende para o Palmeiras, mas não vende para o Flamengo. Os caras não querem que venda de jeito nenhum para o Flamengo, pressionando a diretoria a não vender o jogador para o Flamengo. Aí 2 comentários falam, não vende para o Flamengo nem para o Palmeiras, vende para o exterior. Pelo amor de Deus, não vende para nenhum dos dois, não reforça rival aqui no Brasil. Mas a preocupação principal dos torcedores do Botafogo, do bairro, é que não venda o jogador para o Flamengo. Eles estão nem preocupados com o Palmeiras muito não, tá? É uma pequena porcentagem. Estão preocupados, como sempre, com o Flamengo. É o malvadão que sempre incomoda. Então eles estão cagando e andando, preferem reforçar, ver o Palmeiras campeão, ver o Palmeiras lá com um time mais forte, mas com o Flamengo é que não pode, né? Então é a decisão deles, tá? A informação que saiu é que a oferta, informação do Estadão, tá? Que a oferta do Flamengo foi apresentada à diretoria alvinegra pelo empresário do jogador, tá? O próprio empresário do jogador, o Juliano Bertolucci, tá? Foi ele que levou a proposta do Flamengo para o Botafogo, tá? A reportagem acrescenta também que o Botafogo ainda não recebeu a proposta que se fala dos 34 milhões de euros do Palmeiras, 200 milhões
de reais, né, que segundo o jornalista Bernardo Gentili, mas segundo o Estadão não recebeu ainda essa proposta do Palmeiras. Bom, o BAP também, no podcast lá do Charla, abriu o jogo, uma coisa que ele não falou, em nenhum momento você viu, a gente trouxe, em nenhum momento você viu o BAP com a sua própria boca, né, confessar o interesse em Danilo do Botafogo, meio-campista, e o ponta ali, o Luiz Henrique do Zenit. Aí o que ele falou? Vou ler aqui para vocês e a gente vai avaliar essa questão aqui. Vamos lá. Vou aqui trazer para vocês o que ele falou. Como torcedor e apreciador do futebol, não tenho a menor dúvida de que são jogadores que agregariam ao Flamengo. Mas a que custo? A que preço? Será que querem vir para cá agora? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que eu pagaria aqui no Brasil. Olha aí o que ele falou. Como é que você faz um jogador que quer ir para a Inglaterra vir jogar no Brasil? Não tem como. Façam com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe clube no Brasil que possa trazer 2, 3 jogadores na sequência, pelo mesmo preço que foi o Paquetá. A transação, com o todo, custou 50 milhões de euros, 25 milhões de euros, né? 25 milhões, ele explicou aqui. Então, gente, o que acontece? O BAP tem interesse nos jogadores? Tem interesse nos jogadores. Mas depende deles. Não, depende do BAP? Depende do Flamengo? Só isso? Não, depende. Como a gente trouxe aqui. Como a gente trouxe bem claro aqui. E a preferência dele, vou ser até sincero, seria o Danilo ali, um meio de campo, um volante forte, para atuar no meio do Flamengo. Luiz Henrique seria ótimo? Seria ótimo. Mas como fazer isso? Até que ponto? Gastar nos 2 jogadores quase 100 milhões de euros, de reais, quase 100 milhões de reais, é muita grana, gente. Isso é 100 milhões de euros, desculpa. Isso é muito dinheiro. E a que custo? Será que o jogador aceitaria deixar de ir para uma Inglaterra, deixar para um time? Ah, mas estão dizendo que se o Danilo não encontrar um time forte, ele não... Gente, isso tudo são especulações. O que a gente quer saber de fato e de verdade, a que custo sairia isso para os cofres do Flamengo? Seria bom? Seria de fato assim que o Flamengo não quer contratar os jogadores? Dito pelo BAP, o nosso presidente, ele falou o seguinte: eu quero, mas a que custo? Será que os clubes vão liberar? Será que os clubes querem fornecer esses jogadores para o Flamengo? Será que os jogadores querem jogar no Flamengo? Então, uma sequência que a gente vai ter que aguardar o final da Copa, mas ele falou que dia 22, assim que abre a janela de julho, ele já vai começar a agir. Mas tem que esperar acabar a Copa para saber até que ponto esses jogadores aceitariam vir. E eu vou até mais além agora, hein? Vou arriscar e com certeza. Para o Brasil, essa Copa acaba cedo. E pode ser uma grande coisa, né? O time da CBF ser eliminado antes, os jogadores não estariam tão valorizados, se possível, Hexa, que eu não acredito, aconteceria. Agora é só aguardar, mas que o BAP abriu o jogo, e é uma pura verdade que a gente já trouxe aqui no nosso canal, não tenha dúvida disso. Mas qual é a tua opinião sobre isso? Você concorda com o BAP? Você concorda com todo esse esquema que está ocorrendo? Coloca a tua opinião, que é muito importante, a gente gostaria de saber. Mudando de assunto para falar agora sim de Danilo, com a convocação confirmada e também por um novo clube da Europa, grande da Europa, de olho em Danilo, as negociações entram numa fase decisiva para o Flamengo, porque o Botafogo tá, como a gente acabou de falar, cada vez mais atolado em dívida, e o Flamengo ainda não conseguiu chegar a um acordo nas conversas informais para fazer aquela proposta oficial. O que a gente tem de informação aqui entre Flamengo, o jogador e o staff, já tem um entendimento. Não dá para dizer que tá tudo certo, mas tem um entendimento em relação ali ao nível de valores. Porém, o Flamengo precisa se acertar com o Botafogo. E o Botafogo, com a convocação, tá nessa expectativa de valorização do Danilo. E pode esperar a janela reabrir. Porém, o Botafogo tá com transfer ban, devendo almoço para comprar janta, você tá muito ferrado. E aí, se o Flamengo chega com valor ali na casa dos 20 a 25 milhões de euros pelo jogador, que é a informação que o Flamengo tá preparando uma proposta nesse nível, pode balançar o Botafogo. Agora, o detalhe disso tudo é que precisa ser rápido. O Flamengo tem que fechar antes da Copa começar, porque se o Danilo joga um jogo, joga bem, esquece. Ele vai ser vendido para a Europa e muito mais caro do que esse valor. E a informação agora é de que o Manchester United entra na briga por Danilo naquela fase de monitoração ainda, tá? Observando o jogador, tá ali sondando os valores necessários e tudo mais, muito por conta do interesse do Real Madrid no João Gomes.
porque João Gomes era o alvo principal do United e agora eles estão também olhando o Danilo porque o Real Madrid normalmente chega forte e cobre qualquer oferta e além disso o jogador acaba tendo mais interesse em ir para o Real Madrid também. Mas isso pode acabar afetando o Flamengo do outro lado na possível contratação do Danilo. Danilo, que pediu para não jogar a última partida, eu trouxe para vocês que no Brasil a chance maior é o Flamengo. O Palmeiras está mais naquela de atrapalhar do que de fato fazer uma proposta oficial, porque eles não pretendem gastar isso tudo no jogador de meio campo. Eles até têm isso como verba total dessa próxima janela, aproximadamente, e pretendem gastar com jogadores mais decisivos, de ataque. Já o Flamengo tem uma grana um pouco maior e tem a possibilidade de fazer um investimento desse tamanho no Danilo. Mas vamos ver o que vai dar isso tudo, o interesse da Europa, a gente segue acompanhando, mas isso tudo entra numa fase decisiva. Se o Flamengo não conseguir nada até o início da Copa, acho que fica cada vez mais complicado de trazer o Danilo, né?